A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 12, do versículo 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube e do nosso Instagram. Hoje nós, aqui na Arquidiocese de Natal, celebramos a nossa padroeira. Salve, Santa Mãe, vós destes à luz o Rei que governa o céu e a terra pelos séculos eternos. Estas são as palavras da entrada da festa de hoje. Desde madrugada, com aquela missa da Pedra do Rosário, e até a noitinha, quando nós terminarmos com a procissão da imagem que peregrina há 271 anos aqui na nossa cidade, com o título de Nossa Senhora da Apresentação. Por que este título, não é? Nossa Senhora tem muitos nomes: Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Pilar, Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora dos Remédios, e aqui em Natal, Nossa Senhora da Apresentação. Porque conforme a gente lê no texto do Evangelho de Tiago, é um texto que não é canônico, não está na Bíblia, mas ele falou isso nos primeiros séculos do cristianismo, e isso se tornou esse texto de Tiago do Evangelho se tornou básico para a nossa reflexão, que na idade, ele dizia que na idade de 3 anos, Maria foi acompanhada ao templo por seus pais, Joaquim e Ana, e eles fizeram uma promessa que se tivesse um filho ou uma filha, apresentaria ao templo, entregava ao templo para ser criada. E assim eles alcançaram a graça. Eles eram estéreis, Joaquim e Ana, de idade, mas diante de tanta oração, de jejum, eles conseguiram que Maria nascesse. Então eles foram oferecer a filha ao templo, e diz que ela lá, como virgem, entregue ao serviço de Deus, ela crescia e se educava também. Por isso que, depois de tudo acontecido, a festa da apresentação de Nossa Senhora tem sua origem na cidade de Jerusalém, no século VI. 600 anos depois de Cristo, começou essa devoção a Nossa Senhora com o título de apresentação. 2 séculos mais tarde, havia se difundido em todas as igrejas do Oriente, com a grande aceitação popular.
E aqui para o nosso lado, que a gente chama o Ocidente, né, desenvolveu-se a partir do século XIV. E a passagem do Evangelho de hoje, escolhida para a gente celebrar essa memória, nos convida a olhar para Maria, Nossa Senhora da Apresentação, sob um aspecto que marcou toda a sua vida, que é ser ouvinte atenta da palavra de Deus. Então a gente tem que não só ler o Evangelho desconfiando, né? Porque, por exemplo, esse texto de hoje, ele é muito polêmico, porque fala que os irmãos de Jesus estão aí. Mas eu estou aqui com o livro de Padre João Carlos Almeida, que é Padre Joãozinho, amigo de Padre Zezinho, da mesma congregação, e a tese dele foi sobre a verdadeira história da Virgem Maria. É claro que é em forma de romance histórico. É como se Maria estivesse falando. Então, ouçamos esse textozinho aqui que diz assim, Maria falando, né, dentro de uma linguagem romântica. Ela disse assim: estava envolvida nesses pensamentos quando alguém se aproximou e nos reconheceu. Perguntou se não queríamos chegar mais perto de Jesus. Fiquei em silêncio, mas os parentes estavam muito curiosos e aceitaram o convite. A multidão percebeu que éramos da família do profeta e abriu uma passagem. Mesmo assim, não era possível entrar no lugar em que Jesus estava por causa da multidão lá dentro, mas era possível escutar claramente sua voz. A certo momento, ele parou de falar e alguém lhe deu a notícia: tua mãe e teus irmãos estão ali fora e querem falar-te. Ele mais uma vez respondeu de maneira que eu já imaginava: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Apontou para as pessoas ao redor, especialmente os discípulos, e continuou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Lembrei-me daquele dia em que havia dito o meu faça-se para o anjo Gabriel. Foi o momento em que fiquei grávida da palavra de Deus. Entendi que aquele tinha sido apenas o primeiro passo e que continuaria para sempre. Todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus fica grávido do céu, torna-se mãe, irmão e irmã de Jesus. Eu era a sua mãe na carne pela ação de graça, mas havia me tornado mãe discípula, a cada dia praticando a vontade de Deus. Jesus sabia muito bem de tudo isso, e naquele momento entendi suas palavras como um discreto elogio de filho. Eu estava ali mais por ser sua discípula do que por ser sua mãe. Que coisa bonita e explicada, não é? É um romance do padre Joãozinho. A tese dele, ele se formou em Mariologia. Então, a gente aqui trouxe essa lição muito boa para hoje, oportuna. Agora, quero convidar todos para hoje, não é? Tem várias missas na catedral às 9 horas. E depois tem a procissão à tarde com a missa. Então, hoje é um dia feriado para a gente participar das solenidades religiosas. Então, vejamos isso, nós católicos. Oração. Senhor Deus, concedei aos vossos servos a perfeita saúde de alma e de corpo, e pela gloriosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, livrai-nos das tristezas do tempo presente e conduzir-nos às alegrias eternas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 12, do versículo 46 a 50. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.